Olá, meus queridos alunos do primeiro módulo do EMEJA, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? A gente retoma as aulas e agora a gente vai organizar melhor isso aqui, ok? Eu sei que essa quarentena tá comprida, né? Mas é necessário. Outra informação que eu posso passar para vocês aqui é que agora a gente tem uma identidade, né? Agora a gente se chama Escola Estadual Paulo Dantas. É, Escola Estadual Paulo Dantas Filho. Vamos lá, pessoal, o que é que a gente vai estudar para não tomar muito tempo? A gente vai estudar a composição química dos seres vivos, das células, certo? Então veja só, a gente vai ter dois tipos de substâncias dentro de todo ser vivo: as substâncias orgânicas e as substâncias inorgânicas. Eita, professor, mas isso é tão difícil. É não. Veja só, substâncias orgânicas são aquelas que são conhecidas como ácidos nucleicos. O que é isso, professor? DNA. Uma pedra tem DNA? Não. Água tem DNA? Não. Né? Perceba que uma das substâncias orgânicas é o ácido nucleico, no caso DNA. Tem uma variaçãozinha do DNA que é chamada RNA. Então, DNA e RNA são esses ácidos nucleicos. É uma substância orgânica. Proteínas. O que são proteínas? Proteínas é um tipo de substância, são vários, né, são de vários tipos as proteínas, e elas são responsáveis porque elas constituem as células. Né? Do mesmo jeito que para poder construir uma casa eu preciso de tijolos, para poder construir, no caso, uma casa de alvenaria, né? Para construir uma célula, eu preciso de proteínas também. Então, são as unidades formadoras, né, que formam a estrutura da célula, junto com outras coisas, é claro. A célula é formada por tudo isso, mas as proteínas elas ajudam na formação das células. Carboidratos. Professor, o que são carboidratos? São açúcares. Açúcares. Nem todo açúcar é doce. Por exemplo, existem vários tipos de açúcar. O açúcar que a gente mais usa é a sacarose, que vem nesse açúcar refinado que vem da cana de açúcar, né? É a chamada sacarose, né? E tem a glicose também, por exemplo, presente no mel, né? E esses lipídios, o que são lipídios? Gorduras, óleos, tudo que for gordura, oleoso, são os lipídios. Hoje nós não vamos estudar as substâncias orgânicas, certo? Então não se preocupem com isso ainda. Hoje nós vamos estudar as substâncias inorgânicas, que é bem simples de memorizar. É a água e os sais minerais. Isso são as substâncias inorgânicas, certo? Uma diferença entre as substâncias orgânicas e inorgânicas é que substâncias orgânicas têm na sua composição o átomo do carbono e nas substâncias inorgânicas não tem o átomo de carbono, com exceção de alguns, como por exemplo o gás carbônico, só com exceção de alguns. Mas na maioria eles não têm o elemento químico carbono. Então, substâncias inorgânicas, água e sais minerais. Então vamos estudar um pouquinho sobre a água e os sais minerais. Veja só, antes de começar, né, a água, na verdade, ela representa 75% da composição de uma célula. Então, por aqui vocês já tiram o quanto a água é importante, né? Mais da metade do que uma célula é feita, mais da metade do que você é feito é água. Né? Só 15% é que são proteínas, 4% é que são gorduras, né, lipídios, 2% é que são açúcares, que são os carboidratos, e 4% é que são outras substâncias. Olha a quantidade de água que forma uma célula, que forma você. Né? Então vamos estudar as substâncias inorgânicas, começando pela água. A água é sempre a substância mais abundante no corpo dos seres vivos. Os seres vivos, a substância que mais se encontra no corpo de um ser vivo é a água. Cerca de 60% da massa de uma pessoa adulta, por exemplo, é constituída por água. Está aqui a molécula da água. A molécula da água é formada por três átomos, dois de hidrogênio, aqui esses dois brancos, e um de oxigênio. Claro que eles não têm essa cor, isso é apenas, foi colocada a cor apenas para dar uma facilitada na compreensão, dar uma destacada aí, né? Então, basicamente é isso, ok?
Água. Água é algo importantíssimo na vida de qualquer ser vivo, né? Um ser vivo, por exemplo, nós seres humanos, a gente consegue ficar até 3 dias sem beber água. 3 dias e você morre. Dá para perceber o quanto a água é essencial nas nossas vidas, né? A gente precisa de água. Todos os seres vivos precisam de água. É essencial. A água, lembrando, a água é uma substância orgânica ou inorgânica? Inorgânica, ok? É uma substância inorgânica. Inorgânico quer dizer não orgânico, vamos entender assim, né? Não orgânico. A água atua como um solvente universal. O que isso quer dizer? Quer dizer que várias substâncias conseguem se dissolver na água. Se eu colocar sal na água, se dissolve, né? Chega, né, desaparece dentro da água, desaparece entre aspas, né, porque se dissolveu. Se eu colocar açúcar, se dissolve. Se eu colocar álcool, se dissolve. Se eu colocar óleo, epa, óleo não. Óleo não se dissolve na água. Então perceba, a água ela dissolve muitas substâncias, mas não dissolve todas. Existem aquelas como, por exemplo, os lipídios, né, gorduras, a gasolina, por exemplo, né, não se dissolve na água. Então, a água atua como solvente universal, pois muitos compostos químicos que estão presentes, né, dentro da célula encontram-se dissolvidos em água, né? Então, dentro da célula existem todas aquelas substâncias orgânicas e inorgânicas, porque elas conseguem se dissolver, né, na água. A maior parte deles consegue se dissolver. E todas as reações celulares ocorrem em meio aquoso. Que é isso, professor? Meio aquoso significa no meio da água, né? Com a presença da água. Precisa de água para poder algumas coisas que acontecem dentro da célula poderem acontecer. Então, só acontecem porque estão ali no meio aquoso, ou seja, no meio que tem água. Aqui é uma imagenzinha mostrando, né, que nós somos formados, mais da metade de nós é formado por água, né? De acordo com a sua capacidade de dissolução, ou seja, de dissolver na água, a substância dissolver na água, sal dissolve na água, óleo não se dissolve, né? Então, as outras substâncias são classificadas como, olha só, as substâncias podem ser classificadas como hidrofílicas. A palavra hidro quer dizer água, fílica quer dizer amigo. Então, a palavra hidrofílica quer dizer, significa amigos da água, que se dissolvem na água. Então, o açúcar é hidrofílica, né? O sal é hidrofílico. Por quê? Porque se dissolve na água. O que são substâncias hidrofóbicas? Hidroágua, fóbicas quer dizer medo, que significa medo da água, que não se dissolvem na água. Então, por exemplo, óleo de cozinha se dissolve na água? Não, então o óleo é hidrofóbico. A gasolina se dissolve na água? Não, então é hidrofóbico. Então, o que se dissolve na água é hidrofílica, né, hidrofílico, e o que se dissolve na água é hidrofóbico. Ok? Está difícil isso não, né? Olha só que interessante, isso aqui não consegue se dissolver na água. Até muda o estado aqui, mas não se dissolve na água, ou seja, isso aqui é hidrofóbico. Já o sal consegue se dissolver bem na água, então é hidrofílico. A molécula de água é constituída por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, já mostrei isso a vocês, que forma a molécula H2O. H2, dois hidrogênios e um. Aqui não tem nenhum número do lado do O porque só tem um átomo de oxigênio, então H2O. A água é classificada como uma molécula polar, ou seja, ela tem um polo positivo e um polo negativo. Por isso que as moléculas da água se grudam, porque o positivo atrai o negativo atrai positivo, positivo atrai negativo. Por que, que a gasolina não se mistura com a água? Porque a gasolina é uma substância apolar. As moléculas da gasolina não têm polo positivo e negativo. Então a molécula de água vai deixar de estar grudada a outra molécula de água. O seu polo positivo, por exemplo, com o polo negativo de outra molécula, para se juntar com quem nem polo tem, não vai se juntar, né? Então por isso que a gasolina não consegue se misturar com a água, porque as moléculas da água elas não se soltam com facilidade, né? Até soltam se eu pegar né, tirar assim, mas com a gasolina ela não vai se ligar, porque elas não vão se desprender para se prender à molécula da gasolina, né? Então, moléculas que não possuem polaridade são chamadas de apolares e não se dissolvem em água, ou seja, são hidrofóbicas. É o caso da parafina. O que é parafina? Cera de vela, não se dissolve na água.
É o caso da gasolina, do óleo diesel, são todos derivados do petróleo, né? Eles não se dissolvem, ok? Vamos passando. Vamos lá, a gente viu tudo sobre a água, quase tudo, né? Vamos ver agora sobre os sais minerais. Os sais minerais geralmente encontram-se dissolvidos na água. Quando você está tomando água, você está tomando junto com a água sais minerais. E também na alimentação, viu? E eles estão na água formando íons, né? Eles na verdade se separam. Esses íons são átomos que têm mais prótons que elétrons ou mais elétrons do que prótons. Isso quer dizer íons, né? Os íons possuem carga elétrica negativa ou positiva. Diversos íons participam das funções das células, certo? Mas se você não entendeu muito bem isso aqui, né? É, não tem muita importância não, agora não, ok? Não precisa se preocupar com isso não. Podemos citar alguns exemplos de sais minerais importantes para o organismo humano. Veja só, existem vários sais minerais e muitos são importantes. É o cálcio, o fósforo, o potássio, o sódio, o ferro. Né? Aqui eu tenho o selênio, o flúor, o ferro, o sódio, o boro, o zinco, o magnésio, o cálcio, o cobalto, o cobre, o iodo. Ah, são muitos, são muitos. Vamos ver aqui. Vejam só. Funções e fontes alimentares de alguns sais minerais. Qual é a função do cálcio e em quais alimentos eu posso encontrar o cálcio? Veja só a importância do cálcio. O cálcio está envolvido na regulação de diversas funções celulares, além de fazer parte da constituição dos ossos e participar dos processos de coagulação sanguínea e contração muscular. Coagulação do sangue é quando a gente leva um corte que o sangue ele fecha aquele corte porque ele coalhou, né, digamos assim, ele secou, ressecou ali. Mais ou menos isso, é uma coagulação, né? Então o cálcio ele é importante. Uma pessoa que tem deficiência de cálcio, ela tem os ossos fracos, né? Então uma pessoa que que precisa absorver cálcio, ela precisa se alimentar do quê? Leite e seus derivados, né? É a manteiga, é o queijo, o iogurte, vegetais de folhas verdes escuras, né? Tem aqui a salsinha, coentro, couve, enfim, eles são ricos em cálcio. Vamos ver aqui agora o íon fósforo. Faz parte das moléculas de ácidos nucleicos, ou seja, o fósforo constitui o DNA que está dentro das células, entre outros compostos importantes para a célula. Onde é que eu encontro o fósforo? Também nos derivados do leite, leite e seus derivados, nas carnes, principalmente aves, peixes, cereais e legumes também, certo? Vamos ver outro sal mineral importante, o potássio. Para que é que ele serve? Está envolvido na transmissão de impulsos nervosos. Olha só, potássio tem a ver com os nervos, né? Na regulação da pressão do sangue, da pressão sanguínea, e na contração muscular e no equilíbrio hídrico do corpo, entre outras funções, ou seja, no equilíbrio de água, na quantidade de água que fica armazenada no corpo, o potássio ajuda a regular isso. Em quais alimentos eu vou encontrar o potássio? Nas verduras e frutas, carnes e leite. O sódio. O sódio é importante, né? Assim como o potássio está envolvido na transmissão de impulsos nervosos e no equilíbrio hídrico, entre outras funções. É preciso tomar muito cuidado com o excesso, principalmente desse sal mineral, desse mineral, né? Por quê? Porque ele pode aumentar muito a pressão sanguínea, né? E cuidado, não se engane. Esse sal de cozinha que a gente coloca no alimento é o cloreto de sódio. Ele tem esse gosto salgado porque ele é uma união do cloro com o sódio. Nos refrigerantes, por exemplo, você só encontra o sódio, né? E geralmente a gente não sente o gosto salgado no refrigerante. A gente fica achando que o refrigerante ele é só doce, mas na verdade no refrigerante tem uma quantidade muito grande de sódio. E pessoas podem desenvolver problemas de pressão alta se consumir muito refrigerantes ou alimentos que contenham muito sal, muito sódio. Então, onde é que se encontra o sódio? Geralmente, sal de cozinha, né? O cloreto de sódio, né? Outro sal também, outro mineral, né, que vem junto com o sal de cozinha, inclusive por lei, é o iodo. O iodo vem numa pequena concentração junto com o sal de cozinha. Se você olhar aqui em algum lugar do pacotinho de sal que você compra, vai dizendo assim, sal iodado, né? Quer dizer que tem iodo. Inclusive o iodo ajuda na tireoide, certo? Quem tem problema de
consome pouco iodo, né, tem deficiência de iodo, pode desenvolver um problema chamado bócio, né, na, que é um prolongamento, um aumento dessa região da garganta aqui perto onde fica, né, a tireoide. Nós temos também o ferro, um componente da hemoglobina. O que é hemoglobina, professor? É uma molécula responsável pelo transporte do gás oxigênio. Ele está presente no sangue. Mas para formar essa hemoglobina que transporta o oxigênio no sangue, eu preciso de ferro. Sem ferro, o sangue vai ter pouca hemoglobina. Se no sangue vai ter pouca hemoglobina, então significa que o transporte de oxigênio vai ser comprometido. Então é necessário que você tenha uma alimentação rica em ferro. Professor, quais alimentos eu vou encontrar, né, que eu posso ingerir, que eu posso comer que vai ter ferro? Carnes, especialmente fígado, leguminosas, né, tem aqui ervilha, feijão, feijão é rico em ferro, vegetais de folhas verdes escuras, né, mais uma vez aqui o coentro, a salsinha, enfim, né, o couve, por aí vai, né? Então é rico em ferro. É importante. A pessoa que não se alimenta adequadamente, não absorve o ferro, ou tem uma alimentação deficiente de ferro, ela pode apresentar, por exemplo, anemia. Vai ficar anêmica, né? Vai sentir fraqueza, por aí vai. Vejam só, isso aqui é um rótulo de uma garrafinha de água mineral para vocês verem que quando a gente está tomando água mineral, o nome já está dizendo, né? Mineral. É uma água que tem muitos minerais. Você está tomando, junto com a água, você está tomando vários minerais juntos. Olha só, tem aqui o mineral e a quantidade: bicarbonato, cálcio, cloreto, fluoreto, magnésio, potássio, sódio, vanádio e aqui dentro ainda tem água, né? Então, água e mais 9 sais minerais estão presentes aqui, ó, 10 substâncias ao todo. Você acha que está tomando água pura? Tá, não. Você está tomando junto com a água os sais minerais, ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Se vocês puderem, se inscrevam aí no meu canal no YouTube e deem um like de gostei aí no vídeo, se, claro, se vocês gostaram. Um abraço a todos vocês, que Deus abençoe.